Aqui, nessa casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e água da paciência. Boa noite a todos. É muito bom voltar aqui a essa casa, que é sempre muito acolhedora. Tem uma luz muito boa, uma energia muito boa. E eu me sinto muito à vontade aqui na casa. Então eu quero agradecer pela oportunidade, viu, Leandro? Oportunidade de servir. E tem algumas reflexões para a gente fazer a respeito desse tema, que é um tema bem interessante. Eu fiz aqui algumas anotações que vão me ajudar a me guiar durante a palestra. Justiça divina, justiça dos homens. Eu começo a nossa conversa perguntando para todos, sem exigir resposta, é apenas uma reflexão, se nós somos justos. E se é fácil ser justo. Então, para essa reflexão ficar mais interessante, eu vou ler 2 pequenos textos. Um é de um jurista brasileiro chamado João Mangabeira. Ele já desencarnou. Mas, enquanto esteve encarnado no Brasil, ele não só proferiu sentenças, como também orientou muitos jovens que enveredaram pelo caminho do direito. E ele escreveu um texto dizendo assim: não basta igualdade perante a lei. É preciso igual oportunidade. E igual oportunidade implica igual condição. Porque se as condições não são iguais, ninguém dirá que sejam iguais as oportunidades. Ao fazerem uma travessia, ninguém poderá dizer que sejam iguais as oportunidades de alcançar um porto distante entre o nadador vigoroso e pobre, que se lança ao mar enfrentando as ondas e os tubarões, e o passageiro franzino e rico, que se dirige ao mesmo porto, cochilando na poltrona de um barco a motor. Mas a desigualdade é social, é artificial, porque um tem o privilégio da riqueza e ao outro só lhe resta o mar que ainda não lhe tiraram. A força muscular e a pobreza que a pobreza não lhe pode tirar. Esse é o primeiro texto. Esse texto faz parte de uma oração para a qual ele foi convidado numa formatura, ser paraninfo da turma. Ele escreveu um texto mais longo e esse fragmento eu trouxe para nós. Um outro texto é de um juiz, ele é anônimo, só se sabe que é de um juiz, ele preferiu não se identificar. E esse juiz, ele diz o seguinte: Senhor, gostaria ao morrer de estar seguro de que todos os homens por mim condenados morreram antes de mim. Porque não posso pensar em deixar nas prisões deste mundo
sofrendo as penas humanas, aqueles que nelas foram encerradas por ordem minha. Gostaria, Senhor, quando me apresentar ao teu juízo, de encontrá-los em espírito à tua porta, para me dizerem que sabem que o julguei segundo a justiça, segundo aquilo que chamam de justiça, e se com algum deles fui injusto, sem perceber, a este mais que aos outros gostaria de encontrar lá, ao meu lado, para lhe pedir perdão e para dizer-lhe que, ao julgar, nunca me esqueci de que eu era uma pobre criatura, humana, escrava do erro, que ao condenar nunca pude reprimir a perturbação da consciência, tremendo diante de um ofício que, em última instância, só pode ser teu, Senhor. Esse texto, ele revela o quanto o ato de julgar exige de nós responsabilidade. O quanto o ato de julgar é solene, ou pelo menos deveria ser solene. Hoje, mais do que antigamente, porque hoje a velocidade com que a informação acontece é muito grande. Hoje, mais do que antes, porque hoje as redes sociais, a internet, o celular, a televisão, impelem as pessoas à condição de cada uma ser a julgadora do outro, e numa dimensão nunca vista antes. Hoje, o ato de julgar, ele se tornou extremamente banal. As pessoas julgam umas às outras sem critério nenhum. E cada uma é a dona de uma justiça. Cada um é o dono de um saber que, segundo ele, lhe é suficiente para determinar quem é culpado, quem é inocente e, ainda mais, qual a pena que deve ser imposta. São penas sociais, de muito preconceito, de exclusão. São penas morais que recaem sobre as pessoas da forma mais violenta, tirando delas as mais variadas formas de liberdade. Por isso, nós precisamos refletir sobre a justiça dos homens e a justiça divina. A doutrina espírita, ela se apresenta para nós como uma doutrina esclarecedora, como uma doutrina que traz para nós um consolo, e é um consolo sem máscaras, sem subterfúgios, sem linguagem figurada. É um ensinamento claro, objetivo, como foi clara e objetiva a própria concepção do Espiritismo. Então, dentro dessa perspectiva, a gente começa discutindo justiça, pensando no conceito de justiça. O que é justiça? Veja, no direito, a justiça significa estar de acordo com o direito, com o procedimento legal, com a lei. É o equilíbrio perfeito entre a moral e a razão, entre o direito e o dever. Nesse sentido, o poder de julgar está associado àquele que é capaz de ler, compreender e interpretar a lei. Então, isso seria um conceito de justiça dentro dessa perspectiva jurídica.
dentro dessa perspectiva jurídica. Upiano é um nome só, tá bom? Upiano é um jurista grego que dizia o seguinte: justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. Veja que conceito interessante. A vontade constante e perpétua de dar a cada um o que é seu. A questão é como definir o que é de cada um e como cada um reconhece aquilo que lhe pertence, aquilo que lhe é seu de fato e de direito. Porque a consciência social, ela se faz pela coletividade. E esse conceito de justiça que é apresentado, ele exige que as pessoas entendam onde termina o seu direito e onde começa o direito do outro. Caso contrário, as pessoas não conseguem se entender e elas entram no estado que a gente chama de estado de guerra, porque cada um quer fazer prevalecer a sua vontade e o seu direito, por não compreenderem as fronteiras entre o direito de um e o direito do outro. Ainda nesse estudo, a gente termina esbarrando em outros conceitos. Por exemplo, no meu tempo de ensino fundamental e médio, era comum a gente estudar uma disciplina chamada moral e cívica, educação moral e cívica. E, entre outras coisas, a gente discutia o conceito de direito, o conceito de justiça dentro dessa disciplina. E buscando algumas coisas lá na minha biblioteca, eu encontrei um dicionário de educação moral e cívica. E dele eu tirei a seguinte frase: a justiça é o dever moral de dar a cada um o que lhe é devido, é a base insubstituível de todo o relacionamento social, das pessoas entre si, das pessoas e do Estado, e dos Estados entre si. Sem justiça, a vida social se torna uma imensa hipocrisia e um latrocínio organizado. Esse livro, de onde eu tirei essa frase, ele é datado de 1979. Eu vou ler só essa última parte. Sem a justiça, a vida social se torna uma imensa hipocrisia e um latrocínio organizado. Parece até uma premonição. Porque se a gente olhar para o nosso país, a nossa sociedade, para o Brasil hoje, e ver o quanto a nossa sociedade tem sido roubada sistemática e organizadamente por aqueles que deveriam estar guardando o direito. O direito à educação, que hoje é dia dos professores, e a gente não pode parar de pensar nessa criatura que se dedica a ensinar aos outros. O direito à saúde, o direito à moradia, o direito à segurança. Como tudo isso tem sido usurpado de nós, sistemática e organizadamente, por grupos que se instalaram dentro das estruturas sociais, políticas, econômicas e até jurídicas. Então, nesse momento, a gente percebe que a ideia de justiça ela não está plenamente entendida, nem instaurada em nossa sociedade. Porque está acontecendo exatamente isso. Há aqueles que empunham na mão uma Constituição, a nossa Carta Maior, que determina o que é e o que não é direito. E abrem um discurso em um púlpito como esse, num congresso, defendendo a moral, defendendo a honestidade diante das câmeras.
e de vez em quando as investigações das polícias mostram que esse sujeito é um dos que usurpam e prova e prende hipócrita. Então, nesse momento, eu reitero a frase: sem justiça, a vida social se torna uma imensa hipocrisia e um latrocínio organizado. Agora, convém lembrar que o senso de justiça ele extrapola o tempo e as sociedades, porque ele é divino. E esse senso de justiça, ele está em nós. Todos nós nascemos com essa centelha de justiça guardada dentro do nosso coração, para falar de uma forma mais romanceada. Mas, segundo a doutrina espírita, está guardada em nossa memória espiritual. Essa conotação de justiça. Todos nós temos essa convicção porque, independentemente do grau de evolução das sociedades, todos apresentam uma noção de o que é certo e o que é errado. E essa noção de o que é certo e o que é errado, ela já é medida pelas escolhas que fazemos diante dos perigos que a vida nos impõe. Perigos naturais. Então, há em nós uma condição de justiça que chega a ser instintiva, que nos impõe certos cuidados para conosco e para com os outros, sobretudo aqueles que dependem da nossa atitude, da nossa ação. Sendo assim, eu ainda me aprofundo um pouco mais nos conceitos. Dentro das religiões, o que é justiça? Justiça é um atributo da divindade, pelo qual essa divindade ordena todas as coisas em número, peso e medida. Assim, a justiça divina, dentro das mais variadas religiões, é a divina disposição com que essa divindade castiga ou compensa, conforme merece cada um. E eu utilizo essas duas palavras, castiga ou compensa, porque eu me reporto a uma imagem que os gregos foram os primeiros a tentar cristalizar, depois os romanos, depois os pintores renascentistas alemães, e essa imagem está na mesa de quase todo advogado que eu conheço. Já viram uma estatuazinha que segura uma balança e uma espada e que tem uma vendazinha nos olhos? Pois bem, o nome daquela entidade representada ali é Temis. T-H-E-M-I-S. Temis. Temis é uma deusa, filha de Geia, a Terra, e Urano, o universo. E ela foi esposa de um grande deus chamado Zeus, na mitologia grega. A ela coube a concretização da ideia de justiça. E todos os gregos que cultuavam essa deusa viam nela a representação concreta, porque eles tinham essa necessidade de concretizar tudo aquilo em que eles acreditavam, a necessidade de concretizar a justiça. Ela empunhava uma espada, que ora servia para punir, ora servia para proteger. E na mão esquerda carregava uma balança. De um lado do prato havia uma pluma. Do outro lado é onde as pessoas colocavam a sua consciência. Veja, uma pluma.
A maioria das consciências eram mais pesadas. Aliás, a maioria das vezes, as consciências eram muito pesadas, então a pluma ficava sempre no alto. Mas de vez em quando um era julgado. E a sua consciência se igualava ao peso de uma pluma. Imagine uma consciência assim, cujo peso se iguala ao peso de uma pluma. É uma consciência pesada ou leve? Muito leve, não? E para se ter uma consciência leve, como deve ser a vida? Como deve ser a vida de uma pessoa? Então os gregos, eles já materializavam isso. Depois os romanos, quando Roma conquista a Grécia, ele se apropria da cultura grega. E nessa apropriação da cultura grega, eles criam outros nomes para as mesmas divindades. E a deusa Têmis é a primeira vez que ela é chamada, agora em latim, de Justitia, ou de justiça, traduzido para a língua portuguesa. Então, ela não tinha venda nos olhos, porque ela precisava ver tudo. Mas é nessa condição de ver tudo que a deusa, ela termina se humanizando. E quando eu digo se humanizando, é porque eu digo que ela assume características típicas dos seres humanos, preferindo uns em detrimento de outros. E a justiça não pode ser assim. A justiça, ela tem que ser imparcial, impessoal. Então, para que essa imparcialidade, essa impessoalidade acontecesse, ela deveria julgar indistintamente. É nesse momento que os pintores alemães, do Renascimento alemão, justamente os pintores alemães, colocam uma venda. A partir daí, todas as representações dessa divindade, seja ela chamada Têmis ou Justitia, terá essa representação tripla: a balança com a pluma, a espada e venda nos olhos, para que ela julgue de maneira igual e equilibrada a todos. É um conceito interessante, só que esses conceitos eles mudam conforme o tempo muda e as concepções também. Platão, que é um dos mentores da doutrina espírita, Platão diz assim, que justiça é sinônimo de harmonia social. Não se pode pensar em justiça individualmente. O conceito de justiça só se dá em coletividade, porque é em coletividade que eu vou mensurar o que me cabe e o que cabe ao outro. Interessante essa visão dele. Aristóteles, que é um outro filósofo, aluno de Platão, Aristóteles diz o seguinte: a justiça é um estado de proporcionalidade. Isto é, deve-se tratar os iguais com igualdade e os desiguais com a devida desigualdade dentro de cada proporção. Nesse momento, a gente vai entender que, apesar de haver uma lei que é igual para todos, cada situação nasce dentro de um contexto. Então, eu, enquanto juiz, preciso levar em consideração esse contexto, a fim de que eu possa entender que eu não posso aplicar a mesma lei sob as mesmas condições, uma vez que os contextos são diferentes. Santo Agostinho e São Tomás de Aquino reforçam ainda mais esse conceito, quando dizem que o que define a justiça é a capacidade de
o legislador ou o jurista reconhecer no outro o que cabe ao outro. Sendo assim, a ideia de julgar, ela está muito associada à percepção daquilo que o outro faz. Portanto, novamente se fala de contextos, de situações, de diversidades. Veja, se é assim, se a ideia de justiça se estabelece dessa forma e com todas essas características, considerando as situações das mais variadas formas, a gente pode pensar que a necessidade de justiça sempre aconteceu? Sempre houve essa necessidade? Será que essa necessidade de justiça ela ocorre somente em algumas sociedades, em outras não? Veja só. Todas as vezes que uma civilização foi encontrada e estudada por outra civilização dita, entre aspas, mais evoluída, se reconheceu nessas sociedades ditas primitivas um conceito de organização social. As tribos indígenas brasileiras, inclusive as que recentemente têm sido descobertas, que nunca tinham tido contato com o homem, apresentam como característica de sua estrutura social uma necessidade de ter alguém que responde pelo grupo. Um cacique, um chefe. De ter um líder espiritual, o qual oferece a todos uma interpretação do mundo. Na África, as tribos mais distantes que foram encontradas na época do imperialismo apresentavam também estruturas sociais muito organizadas e com concepções de proteção, punição. Então, nesse momento, a gente pensa, a necessidade de justiça é uma coisa efetivamente humana. Onde há dois ou mais humanos organizados em uma estrutura social, ali, entre eles, haverá necessidade em cada um deles de ter esse conceito evidente. Justiça. Agora vejamos nós uma coisa. Em vários momentos da história, principalmente no Ocidente, grandes pensadores escreveram sobre a necessidade da justiça, o conceito de justiça, como a justiça se materializa. E os pensadores mais importantes que escreveram sobre isso terminaram escrevendo obras conhecidas como contratos sociais. Para citar três, Thomas Hobbes escreveu uma obra intitulada O Contrato Social. John Locke escreveu uma obra chamada O Contrato Social. E Jean-Jacques Rousseau escreveu uma obra chamada O Contrato Social. Nessas obras, Contrato Social, quase eu desencarnei, mas ficou no quase. Nessa hora que o quase ele é bom, né? Quase, estou aqui. Então, nessas horas, a ideia de contrato social, de organização social, ela passa por diferentes crivos, diferentes formas de interpretar a realidade. Para Thomas Hobbes, ele acreditava que todos nós necessitamos de um rei. E esse rei, ele tem que concentrar nele o poder absoluto. Ele não pode permitir que outras pessoas ditem regras, porque se assim o fizer, o estado de justiça e de equilíbrio se desarmoniza. Então ele não pode permitir a presença do contraditório. Por isso que esse rei, ele tem que ser muito instruído, muito conhecedor, quase um Deus na terra, de tão conhecedor
da capacidade humana de pensar diferente para que ele, a partir daí, harmonize tudo. Na visão de Thomas Hobbes, de certa maneira, todos aqueles que estariam abaixo desse rei estariam numa condição de submissão. E o que esse rei dissesse era verdade. Ele é a justiça. John Locke já tem uma visão mais liberal. Mas ele diz o seguinte: a necessidade de justiça se estabelece na garantia dos direitos naturais, do direito à liberdade. E as liberdades devem ser consideradas como elementos indissociados do indivíduo. Para John Locke, cada um era dono de uma liberdade. E cada um, dono dessa liberdade, necessitava de alguém que lhe desse a palavra final para dimensionar se a liberdade de um estava interferindo na liberdade do outro. Dessa maneira, um legislador ou representantes de 3 poderes distintos deveriam, portanto, organizar a sociedade dentro de uma perspectiva de justiça. A um caberia a condição de elaborar as leis, a outro caberia a condição de executá-las, e a outro ainda caberia a condição de julgar se essas leis eram procedentes ou não. Então, essa tripartição do poder de John Locke dá a nós a ideia de que a justiça ela tem 3 dimensões. E Rousseau é um outro sujeito que julga que a justiça ela tem que representar a vontade do povo. E que essa vontade é que tem que prevalecer. Abrir mão de certa liberdade individual em função de uma liberdade coletiva, sob a tutela de um representante, um rei ou 3 poderes, um presidente. Isso significava garantir a segurança das pessoas, dos direitos, da propriedade, do que cada um concebia como seu direito. Nesse sentido, a gente conclui que em todas as épocas, em todas as civilizações, em todas as sociedades, há a ideia de justiça sendo concebida, moldada, compreendida, incompreendida, resgatada, dimensionada, porque nós não conseguimos reconhecer a nossa condição social ainda com a maturidade espiritual que nós deveríamos. Se nós não temos essa capacidade de reconhecer o direito alheio, alguém tem que fazer isso por nós. Se nós não temos a condição de reconhecer onde é que a minha necessidade termina e a necessidade do outro começa, eu deposito a confiança em alguém que saiba reconhecer. A gente vai verificar isso em muitos momentos da nossa evolução humana. Em um em especial, quando o povo hebreu estava sob a tutela de Moisés, já saindo do Egito, dentro dos tantos anos que ficaram vagando pelo deserto até a chegada a Canaã, muitas pessoas com muitas vontades diferentes estavam todas elas reunidas sob o mesmo propósito: fugir do Egito. E quem é que liderava esse grupo? Moisés. E como liderar um grupo tão grande, com tantas pessoas pensando diferente, uns querendo que o seu direito prevaleça sobre os outros, o direito do outro? Veja
a confusão em que Moisés se meteu. Não é? Ele tinha que ter o aval de Deus em todos os sentidos, porque senão ele não ia conseguir resgatar a dignidade daquele povo. Então, nesse sentido, Moisés, quando apresenta os famosos mandamentos da lei de Deus, os 10 mandamentos da lei de Deus, como leis eternas, leis atemporais, que até hoje se valem em nossa sociedade, ele viu que havia necessidade também de criar outras, além daquelas. Porque aquelas leis, elas necessitavam que as pessoas tivessem muita maturidade espiritual para compreender a necessidade de não matar, não roubar, não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Havia necessidade de se desenvolver uma moral muito grande. E as pessoas estavam muito ligadas a outras dimensões da concepção de mundo. Então Moisés sentiu necessidade de apresentar às pessoas outro conjunto de leis. Leis que determinavam o que podia e o que não podia acontecer dentro dos acampamentos. Leis que determinavam o que cada um tinha que fazer. Leis que determinavam como o comportamento de cada um tinha que se moldar. E essas leis, que não eram as leis de Deus, eram as leis de Moisés, vieram acompanhadas da dimensão do proteger e do punir. Porque essa lei tinha que ser respeitada a fim de que aquele grande grupo de pessoas com cabeças tão diferentes vivessem dentro de uma possível harmonia. O tempo passa, as coisas mudam, os valores também, e muitas das leis criadas por Moisés perderam seu valor, porque as concepções mudaram, mas aquelas 10 leis escritas na pedra, aquelas permaneciam. Logo depois, nós temos um outro código que deve ser lembrado. Um dos códigos mais importantes da concepção de ideia de justiça que já existiu. É o Código de Hammurabi. No Código de Hammurabi se pressupunha o seguinte: se você rouba, lhe cortam as mãos. Se você vê o que não deveria ter visto, lhe tiram os olhos. Se você fala o que não deveria ter falado, lhe cortam a língua. Se você fere o outro com ferro, então com ferro você será ferido. É a lei do talião. Do olho por olho, dente por dente. Quando essa lei se estabelece, vamos lembrar que a concepção de moral era muito pobre, apesar de existir. O tempo passou e em muitas sociedades do Oriente Médio prevalece ainda esse espírito da lei de talião, do olho por olho, do dente por dente, do fazer a justiça com as próprias mãos. Nesse momento, a gente pergunta o seguinte: onde está o grau de evolução moral e espiritual do ser humano quando ele se deixa levar por essa concepção de justiça? De que se o outro mata, eu também posso matar. De que se o outro trucida, eu também posso trucidar. E se eu não o fizer, eu torço para que eu tenha alguém que me represente e que o faça. E vibro quando isso acontece. Veja, há uma interpretação equivocada da ideia de direitos humanos e muitas pessoas, diante da fragilidade das instituições na atualidade, terminam inflamando discursos reacionários e muitas vezes violentos. E muitos outros compram esse discurso, sobretudo por conta da pequenez de sua evolução moral.
quando se pensa em diminuição de maioridade penal, quando se pensa em implementação de pena de morte, quando se pensa em castigos dos mais severos, quando se pensa na retirada dos direitos humanos, ou quando se pensa que os direitos humanos cabem apenas àqueles que infringem a lei, as interpretações que se fazem de justiça, elas seguem o fluxo das paixões. E a partir do momento que ela segue o fluxo das paixões, eu desconsidero a ideia divina de justiça. Porque quando uma mãe fica frente a frente com o assassino do seu filho e diz, eu te perdoo, ela não fala pela voz da maior parte da sociedade. A maior parte da sociedade clama pelo contrário, que essa mãe tivesse ela o direito de tirar a vida daquele que tirou a vida de seu filho. Se pensa sempre na punição severa, se pensa sempre na ideia de que onde estão os direitos humanos que não estão abraçando a família da vítima, que estão apenas abraçando a família do algoz ou o próprio algoz. Pois é, as interpretações equivocadas que as instituições criam para esses conceitos terminam deturpando o conceito. Todos nós somos humanos, infringindo a lei ou aplicando a lei, obedecendo a lei ou sofrendo a represália da lei. O que é humano é ter direito. O que não é humano é entender esse direito dentro de particularidades que desconsideram o senso de justiça. Isso não é humano. Então, onde as instituições falham constantemente, a aplicação do direito em um determinado contexto soa como um abuso, como um deboche para a sociedade. Se os direitos humanos conseguem agir diante daquele que comete o crime, e a justiça e a segurança e as instituições, de modo geral, não fazem o seu papel para resguardar o outro, a segurança a que ele tem direito, aí os olhos se voltam para aqueles que defendem os direitos humanos como se estivessem defendendo os direitos dos bandidos. E não é isso. Vale lembrar que quando não existia na lei, no papel, ou institucionalizada a ideia de direitos humanos, aquele sujeito que era preso, lhe cabia todo tipo de mazela, todo tipo de tortura, todo tipo de ataque à sua dignidade. Do menor ao maior crime, do mais sutil dos deslizes ao mais severo, todos estavam submetidos a um jugo muito complexo. Houve uma fase em que um segmento da Igreja Católica matou em nome de Deus. Interpretava as coisas segundo uma percepção de mundo que tudo aquilo que era contrário à sua forma de encarar a realidade era uma heresia. E muitos foram queimados porque acreditavam em coisas de maneira diferente. Às vezes acreditavam na mesma coisa sob uma perspectiva diferente. Então, nesse sentido, a gente percebe que durante toda a história da humanidade, o ser humano bateu cabeça tentando consagrar de forma concreta um ideal de justiça, ora acertando, muitas vezes errando, colocando o ser humano a ideia de salvaguarda da justiça na mão de alguém. Esse alguém, muitas vezes,
deturpava a interpretação daquilo que era justo. E tudo isso, meus amigos, acontece fundamentalmente por quê? Porque há alguém que não se preocupa com a sua espiritualidade, não tem moral suficiente para julgar qualquer coisa que seja. Ele sempre vai fazê-lo mediante interesses e muitas vezes interesses escusos. Quem não se preocupa em se espiritualizar, quem não se preocupa em construir dentro de si um templo de reflexões profundas sobre o que significa ser humano e conviver em sociedade, não tem guardado, não permite evoluir o que tem guardado dentro de si, que é o conceito de justiça inerente a todos nós. Então, como as pessoas vão legislar, como vão julgar, como vão aplicar a lei, se elas próprias não guardam dentro de si ou não permitem aquele germe de justiça inerente que está dentro delas evoluir para um estado mais espirituoso? É muito complicado. A justiça divina não é nada disso. Há um ditado popular que diz assim: a justiça de Deus tarda, mas não falha. A doutrina espírita nos mostra que a justiça de Deus não tarda. De fato, ela não falha, mas ela não tarda. Ela sempre acontece o tempo todo, na hora certa, no lugar certo, com as pessoas certas, porque cada um tem, de fato, aquilo que merece. Uma das principais leis que a nossa doutrina nos revela é a lei de causa e efeito. Uma lei universal e que extrapola as dimensões do mundo. Se eu quero passar no concurso do TJ que aconteceu hoje, quando é que eu deveria ter começado a semear essa aprovação? Lá. Há 2, 3 anos, 4 até. Se eu quero que uma coisa boa aconteça na minha vida, em que momento eu começo a dimensionar a presença dessa coisa boa na minha vida? A lei de causa e efeito nos mostra que ninguém, absolutamente ninguém, é culpado da felicidade ou infelicidade do outro. A lei de causa e efeito nos revela que cabe a cada um de nós reconhecer o estado de espírito em que se encontra como resultado de escolhas. A justiça divina, ela se manifesta nesse momento, quando Deus nos cria iguais e nos permite viver em mundos, segundo a nossa evolução, nos dando livre-arbítrio e deixando dentro de todos nós as centelhas de suas características. Se Deus é infinitamente amoroso, há em mim amor. Se Deus é infinitamente bom, há em mim bondade. Se Deus é infinitamente justo, há em mim justiça. Esses condicionamentos que são inerentes a todos nós, eternos porque assim fomos criados, não é? As oportunidades de agir e de servir, elas se desdobram na nossa frente o tempo todo. Onde está a justiça divina? Quando as pessoas entendem, por exemplo, que alguém cometedor de um crime recebe uma liberdade condicional porque cumpriu todos os pré-requisitos que a justiça do homem determinou. Aí alguém pensa, ela escapou da justiça dos homens, mas da justiça divina não escapará. É uma verdade. A justiça divina, ela não é punitiva. A justiça divina, ela apenas nos mostra, e a doutrina está aqui para nos asseverar isso, que
Toda ação implica em uma reação. Tudo aquilo que se planta, se colhe. Porém, ninguém é obrigado a semear nada. Mas a colheita é obrigatória. Então, se eu hoje trago comigo as minhas mazelas, e quando encontro com aqueles que já havia encontrado em outras vidas, mas vim para cá, para esse plano, com a promessa de refazimento moral e espiritual, e aí eu caio diante dos fluxos de energia, das lembranças sutis, e aí cometo um crime, eu responderei por ele, não somente na justiça dos homens, mas na justiça de Deus. E essa justiça, ela não é implacável a ponto de me colocar na condição de punibilidade eterna, não é isso. É que eu terei que passar pelos refazimentos de novo. Eu não passei na prova, vou ter que fazer uma recuperação. Deus nos permite o tempo inteiro as possibilidades de refazimento. Isso é justiça. A justiça divina está exatamente nesse ponto. Eu me questionava muito quando não conhecia a doutrina e não encontrava respostas para certas perguntas. Por exemplo, onde estava a justiça de Deus quando uma criança era tão desejada por uma família e ela às vezes não chegava a nascer? Ou quando era tão desejada e nascia em condições subhumanas, enquanto que outras pessoas não desejavam filhos, mas tinham filhos a fulote, e todos nasciam sãos, saudáveis, e se criavam fortes, em meio ao lixo, ao relento. Eu não conseguia compreender essas dimensões da justiça divina, porque alguém tão bom é acometido por uma doença do nada, ou alguém tão bom é vítima de uma bala, porque alguém que não está dentro do perfil da bandidagem é vítima constante de um estado de mazelas sociais, enquanto muitos passam a vida inteira livres da justiça dos homens. Então, esses questionamentos me levaram também à doutrina espírita. E todos eles me foram dados esclarecimentos, quando a dimensão da justiça divina me foi revelada. Ser justo para nós hoje não é ser infalível, porque somos todos seres humanos encarnados em um planeta de provas e expiações. Só por isso já temos a garantia de que somos falhos. Ser justo hoje para nós que estudamos a doutrina, que buscamos nos melhorar, é tentar errar o mínimo possível. E quando o erro acontecer, é reconhecer-se como um ser que erra e pedir desculpa, e reparar o erro. E entender que não é na pedagogia do erro que nós evoluímos, mas na pedagogia do perdão, da correção do erro, da busca pelo acerto. E na tentativa de acertar é natural que nós erremos. Mas a justiça divina se revela exatamente no momento em que nós compreendemos que dentro dessas buscas todas, que a humanidade, desde os primórdios até agora, luta para compreender, que é o conceito de justiça, ela se revela como perfeita a partir do momento em que nós nos refazemos moralmente. Então, meus amigos, o que eu tinha para dizer hoje era isso. Eu peço que todos nós reflitamos sobre essa condição de sermos justos, de estarmos em busca de justiça, de compreendermos que a justiça do homem, por mais que ela acerte, ela é falha, ela é cheia de interpretações e muitas vezes equivocadas,
E que muitas vezes essas interpretações estão associadas, muitas vezes não, sempre, elas estão associadas a questões culturais. E a gente vai entender, a partir daí, que determinadas culturas já evoluíram mais moralmente do que outras. Por isso que em determinadas partes do mundo a gente ainda tem pena de morte, a gente ainda tem penas cruéis de apedrejamento. Por isso que em determinadas partes do mundo a gente vai verificar pessoas que clamam por uma justiça igual ao Código de Hammurabi, do olho por olho, dente por dente. Por isso que muitos de nós também, embebidos por nossas paixões, terminamos exagerando na manifestação de justiça e emanamos um pensamento de justiça com as próprias mãos, porque nós somos ainda criaturas muito falhas. Mas na busca desse homem perfeito, que Jesus Cristo se revelou e que serve de modelo para todos nós, na busca desse homem perfeito que a doutrina espírita nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo e no próprio Livro dos Espíritos, que todos nós possamos encontrar sabedoria e para distinguir o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, e compreender que aquele que não pensa como a gente, que não age como a gente, tem o direito de pensar e agir também dessa forma, segundo o seu grau de evolução. O tempo dele, assim como o nosso tempo, vai chegar. E quando chegar, que todos nós possamos comungar de um mundo mais justo e espiritualmente melhor. Podemos fazer nossa oração? Então fechemos os nossos olhos e elevemos o nosso pensamento a nosso Mestre amado Jesus. Vamos irradiar o nosso pensamento. Vamos pensar naqueles que nesse momento estão longe de nós, nossos entes queridos, encarnados ou desencarnados. Vamos pensar firmemente neles. Vamos pensar também em todos os professores que tivemos e que conhecemos. E vamos pensar em todos aqueles que estão buscando justiça, que todos eles e nós todos possamos ser envolvidos pela luz do Mestre amado Jesus, possamos ser embebidos de amor e de esperança, de que de muito pior viemos e para muito melhor estamos caminhando. De que a trajetória humana se fez e se faz de erros e acertos, e que a partir daí possamos compreender que todos nós, mesmo diante das falhas, possamos seguir sempre no caminho do justo, que os bons espíritos que velam por nós nos acompanhem nesse trajeto, que os nossos anjos de guarda estejam sempre conosco, nos inspirando no bem, e que as palavras e ensinamentos do Mestre Jesus sirvam como um verdadeiro farol iluminando os nossos caminhos, hoje e sempre que assim seja.